Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, tenho 35 anos e resolvi fazer esse vídeo, essa sequência de vídeos aí para vocês, para contar um pouco aí da minha história, dos meus problemas aí recorrentes com refluxo, com gastrite, esofagite e explicar, pelo menos nesse primeiro vídeo, por que que eu optei por fazer a minha cirurgia de refluxo e dividir um pouco da minha experiência com vocês e de repente, sei lá, ou encorajar ou então fazer aí quem está em dúvida desistir de fazer por qualquer motivo que seja, tá bom? Eu vou, para dar uma contextualizada em vocês, eu vou voltar um pouquinho mais no tempo aí, mais ou menos quando eu tinha uns 8 anos, uns 8, 9 anos, assim, que foi quando eu senti a primeira vez azia, né? Parece até brincadeira, mas não, acho que muita gente deve se identificar com isso. Eu fui num aniversário de um primo meu e depois de comer aquele monte de coisa, né? Bolo, salgadinho, refrigerante e tal, eu senti azia. Tomei um sal de fruta lá que a minha madrinha me deu na época, e dali pra frente começou meu sofrimento, vamos dizer assim, né? Então, qualquer coisa que eu comesse diferente, assim, fritura, refrigerante, salgadinho, sei lá, qualquer coisa que eu comesse em excesso, coisa um pouco mais gordurosa, eu já tinha ali os sintomas da azia, aquela queimação, enfim. E aí isso foi se estendendo ao longo da minha adolescência, da minha vida adulta também, e até que chegou ao ponto de eu fazer aí diversas endoscopias para ir acompanhando, ou então para tomar remédios, enfim, para tratar sintomas, né? E sempre aparecia ali uma gastrite erosiva, já cheguei a ter esofagite, identificaram lá em das endoscopias uma hérnia de hiato, sei lá, nunca cheguei a ter úlcera, tá, nada disso, mas era sempre essa questão de gastrite, esofagite que sempre me acompanhou. Então, de um mês pra cá, mais ou menos, isso eu sempre levei, tá, sempre fui levando e era refém aí do omeprazol, tá, que sempre, se eu não tomasse, era automático aí ter azia, enfim. Tive muitos episódios de refluxo, de acordar de madrugada engasgado, sufocado, enfim. Todos esses sintomas clássicos aí de quem tem esofagite eu apresentei, né? Então, mas eu sempre levei numa boa, nunca tive maiores problemas, tá? Só fora episódios de dor, essas coisas que eu ia contornando, nunca tive maiores dores de cabeça em relação a isso. Agora, de um mês pra cá, mais ou menos, eu comecei a sentir dor mesmo no estômago, na boca do estômago, bem aqui no alto aqui, na junção das duas costelas, bem ali. E aquilo me ligou um alerta, né? Eu falei, poxa, não tá normal. Eu sempre tive dor, mas passava. E dessa vez veio uma dorzinha chata ali e tal. E aí eu resolvi procurar um médico, falei, já comecei a me irritar, falei, eu não aguento mais tomar esse omeprazol. Se a gente sempre lê aí na internet que não é legal, que mascara os sintomas e tudo mais, eu falei, quer saber, eu vou procurar um gastro e vou ir atrás de ver o que eu tenho para tentar tratar, né, e ver o que dá. E fui no gastro, Dr. Rodrigo Luiz, para quem é daqui de São Paulo, ele atende no Hospital São Luís, e aí fiz uma endoscopia. E na endoscopia, a princípio ele só tinha pedido a endoscopia, né? E aí durante o procedimento verificaram lá que era necessário fazer biópsia de alguns pedaços do tecido, né? E aí eu vou colocar para vocês na tela o resultado do que saiu na endoscopia. Eu vou aproveitar e vou ler para vocês. Na endoscopia, o esôfago apareceu que no terço distal, ou seja, no terço final, lá perto da junção com o estômago, a mucosa encontra-se nacarada e espessada,
Ao nível da linha Z, notam-se áreas de retração cicatricial, ou seja, cicatrizes de lesões anteriores que já se curaram, né? E erosões medindo até 10 milímetros em processo de reparação, ou seja, existe a cicatriz de lesões anteriores e lesões presentes em processo de cicatrização. Tudo isso por conta do refluxo, tá? E da esofagite que eu tenho. A transição esôfago-gástrica coincide com o pinçamento diafragmático, não se observando a presença de hérnia ou refluxo às manobras de esforço no presente exame. Então, assim, eu vou postar para vocês o resultado do laudo, né, e as imagens, tá? O meu médico disse que, pela experiência dele, existe sim a hérnia, apesar de não ter saído nesse exame aqui, tá? E eu, né, falei que eu anteriormente já tive também episódios aí de aparecer em laudos aí de endoscopias anteriores a hérnia de hiato, tá? E aí na conclusão apareceu uma esofagite erosiva distal, grau B de Los Angeles, áreas cicatriciais em esôfago distal que foi feito biópsia e gastrite enantemática discreta de antro, né? A H. pylori deu negativo. Aí eu vou pôr para vocês as imagens do exame, e vou apontar para vocês aí aonde ele indicou que ele viu a hérnia de hiato. E aí, na biópsia, eu vou também colocar o laudo, o resultado da biópsia aí na tela. Esofagite crônica moderada, acantose presente, hiperplasia da basal presente, alongamento das papilas da lâmina própria presentes, eosinófilos intraepiteliais presentes, neutrófilos intraepiteliais ausentes, lâmina própria com edema e linfócitos, granulomas não observados e displasia ou neoplasia, que seria câncer, não observado. Então, assim, é uma gastrite importante, né? E segundo o meu médico, se não tratar, daqui 10, 15 anos eu posso ter câncer, posso ter esôfago de Barré, posso ter uma série de úlcera, posso ter uma série de problemas aí piores, né? E aí quando eu levei isso para ele, então ele disse que, como eu respondo muito bem à medicação, né? Ele disse que ele sugeria a realização da cirurgia do esôfago, né? Aliás, do refluxo, tá? Então, aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Fui para casa, fui pensar, e aí bate toda aquela dúvida. Então, voltei na consulta com ele depois e tirei todas as dúvidas. É algo bem tranquilo. Então, é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia relativamente de baixa complexidade, minimamente invasiva, né? E ele disse que em mim, no meu organismo, para minha idade, sou jovem, a recuperação é super tranquila, né? E aí eu resolvi voltar para casa, conversar com a minha esposa, e aí entender o que estava acontecendo, né? E aí para vocês, para trazer essa experiência para vocês, o que eu digo, né? E aí o que eu pensei e o que eu digo. Primeiro ponto de tudo isso, eu tenho uma esofagite crônica que me acompanha aí há anos, vai saber há quanto tempo que tá desse jeito, né? Eu senti azia naquela vez lá atrás, com 9, 10 anos, mas o que aconteceu depois dali foi só piorando toda a situação, né? E aí na endoscopia foi identificada cicatrizes de outras lesões, ou seja, é um processo que já vem, né, diariamente acontecendo ali. E uma coisa que eu digo para vocês, se vocês fazem uso de omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, procure um médico, porque não é normal, né? A pessoa que precisa de um medicamento para não ter determinado problema é porque o corpo dela já não está funcionando corretamente. Esse é um ponto. Se você usa omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, qualquer prazol desses aí que seja, você corre o risco de mascarar um problema. Foi o meu caso, porque eu não sentia azia, certo? Ele
o omeprazol, para quem toma, sabe, ele simplesmente some a azia. Porém, para quem tem refluxo, o refluxo continua, porque ele não trata do refluxo, ele trata do sintoma. Então, assim, eu não senti azia, tô achando que tá bom. Então, sei lá, 10 anos com aquele refluxo machucando a parede do meu esôfago. Então, assim, se você toma, você precisa dele para não ter a sensação da azia e tudo mais, procura um médico. Por quê? De repente você faz uma endoscopia e descobre que um problema como a minha esofagite. Ou seja, aí eu ficava me perguntando, poxa, mas eu tomo um remédio, não tenho azia, como que eu posso estar com esofagite? E a resposta é simples, o omeprazol ele inibe o ácido, a sensação da azia. Mas se você tem um problema na válvula, se você tem um problema de hérnia de hiato, o ácido vai subir, é normal, você pode não sentir, mas ele está ali, né? E é o que exatamente aconteceu comigo. Graças a Deus, ainda bem que eu procurei um médico, fiz uma endoscopia e descobri que eu tenho esse problema, que eu estava com esse problema, que ele tem tratamento, né, preventivo, e não foi descoberto nem uma neoplasia, nem um esôfago de Barré, que são lesões aí pré-cancerígenas, tá? Isso que fique claro, tá? A partir do momento em que teu esôfago desenvolve essa doença de Barré, não que você vá ter, mas é uma lesão um pouquinho mais preocupante, porque o que é o esôfago de Barré eu vou explicar para vocês. A parede do esôfago, ela é diferente da parede do intestino. Parede que eu digo é a mucosa interna, tá bom? Ela é diferente do estômago e diferente do intestino, tá? São mucosas diferentes, elas são preparadas para cada uma delas receber um tipo de pH diferente. Deu para entender? Então, assim, no esôfago, ela, salvo engano, ele é base. O pH do esôfago é base. E o pH do estômago é ácido, ou seja, ele suporta o ácido que é produzido pelo estômago. O esôfago não. Então, a partir do momento em que ele começa a receber esse ácido do estômago com frequência, e isso eu digo não de uma semana, um mês, tá? Isso são anos sofrendo esse processo de voltar ao refluxo, de voltar ao conteúdo, de voltar ao ácido. O próprio esôfago, o nosso próprio organismo modifica as células de dentro do esôfago para que ele passe a tolerar o ácido do estômago. Ou seja, ele modifica ali as células e a mucosa interna do seu esôfago para que ele possa receber esse ácido, uma coisa que é antinatural, entendeu? Eu não sou médico, tá? Mas essa é a explicação que eu vi do que o médico me fez, tá? Eu posso estar falando uma grande besteira, depois você deixa no comentário o que você acha. Mas o esôfago se modifica, ele sofre uma mutação para receber aquilo que ele não está habituado a receber. E essa é a doença do esôfago de Barré. Tá? Eu posso estar muito enganado, mas ele passa a ter o revestimento do próprio intestino. Ou seja, completamente modificou ali, está modificado dentro de você. E daí para você ter um câncer é rápido, é muito rápido, tá? Então, por que eu não estou querendo dizer, não, tem que fazer, cada caso é um caso, essa é a minha situação, o que o meu médico disse. Então eu tenho a minha gastrite muito atacada, essa gastrite somada ao problema da válvula entre o esôfago e o estômago também, que não está cumprindo a função dela corretamente, está frouxa, então o conteúdo volta, e além disso tem a hérnia de hiato que acelera, duplica, triplica mais a ação aí do ácido no esôfago. Então, assim, resumindo, o meu médico disse, ou você opera, ou daqui 15 anos você vai estar aí tendo que tratar um câncer de esôfago. E aí, nesse caso, não é nem genético, é uma questão fisiológica, tá? Não é porque ninguém da sua família teve que você não vai ter, tá? Pode ser que seja uma consequência de lesões. Então, machuca, forma casquinha,
machuca de novo, forma casquinha, aquela célula sofrendo tanta mutação, pode desenvolver, né? Não é o meu caso, graças a Deus, consegui descobrir a tempo e tô tratando, tá? Então, se eu puder dar uma dica para vocês, investiguem se vocês fazem uso, tentem o mais rápido possível ir ao médico, porque apesar de você não ter sintoma, você pode ter mascarada aí uma esofagite que pode ser devastadora na sua vida, né? Imagina, você tá tomando seu omeprazol de boa lá, não tem azia, daqui a pouco você acorda e tem um câncer, entendeu? É muito perigoso, tá? E aí só prosseguindo com a minha história, né? Eu voltei com tudo isso ao médico, o médico me explicou como funciona a cirurgia, vou ver se eu acho alguma imagem aí de como é feita a cirurgia, vou postar para vocês aí no vídeo, para vocês entenderem, mas basicamente eles usam o fundo do estômago, que é a parte mais superior aqui, para fazer uma volta no esôfago e ser costurado na frente na outra parte do estômago para poder refazer aquela válvula que é responsável por abrir para passar o alimento e fechar para ele não voltar. Tá? Para quem tem refluxo, é isso, essa é a sua doença. Se você não sabe, se nunca ninguém te explicou, se você nunca foi ao médico, é isso que acontece. Quando você tem um refluxo, você tem o retorno do alimento para o esôfago. Porque nosso esôfago é ligado, eu vou tentar, sei lá, explicar para vocês, o esôfago e o estômago. Nessa junção tem uma válvula, conforme você come e passa pelo esôfago, a válvula abre, a comida passa e ele fecha novamente. Para quem tem doença do refluxo, essa válvula ela não fecha. A comida passa, ela fica frouxa e a comida volta. Aliado a isso eu tenho a hérnia de hiato, que é um buraco no músculo do diafragma, que faz com que o estômago suba para o tórax, que não é o lugar dele. Ele passa por dentro desse músculo, o estômago, e aí começa a subir e ir em direção ao esôfago. Parece complicado, mas se você pesquisar aí na internet você vai entender o que é. Então nessa cirurgia ele refaz essa válvula e você não tem mais aí o retorno do alimento para o seu esôfago, que é o que te prejudica. Entendeu? Então assim, eu tenho que fazer, eu não tenho opção. Medicamentosamente falando, nem sei se é essa palavra, mas enfim, com medicamentos eu não consigo mais reverter. Então eu tenho que fazer essa cirurgia, senão eu não vai ter solução, eu vou viver eternamente com esse problema. E aí pode piorar e desenvolver uma doença mais séria. Entendeu? Então assim, eu vim pra casa, eu pensei, conversei, pesquisei muito, porque eu sou bem Dr. Google, assim, lógico, conversei com um médico, tá? Isso, uma coisa que você não deve fazer é pesquisar resultado de exame na internet, porque sempre vai dar um problema mais grave do que às vezes ele pode ser. Então, voltei no médico, levei os exames, conversei com ele e ele me orientou dessa forma. Então eu resolvi fazer, tá? Hoje a gente tá no dia 26 de agosto, eu vou fazer a cirurgia no dia 14 de setembro, tá? E para fazer essa cirurgia eu tive que fazer 2 exames que eu vou dizer para vocês que é bem complicado, tá? Mas não é nada de outro mundo, tá? Nada de outro mundo. É que eu tenho um problema, assim, sério de ter muita ânsia de vômito. Então eu sofri um pouquinho, mas também é besteira, tá? Que é a manometria esofágica e a pH-metria esofágica. A manometria mede a pressão que a válvula do seu esôfago faz. Ela tem um índice de referência e eles vão medir a pressão que essa válvula faz para detectar se ela está cumprindo a função fisiológica dela corretamente ou não, né? Como é feito esse exame? Você vai na clínica, lá no laboratório onde faz o exame, eles enfiam uma sonda no seu nariz até o seu esôfago, e aí esse é o problema, né? Muita gente não aguenta, não consegue, e eu então não consigo. Escovando a língua eu tenho ânsia de vômito, então assim, é pavoroso. Eles põem, eu vou explicar como funciona, como é feito o exame, como é o procedimento, e aí vocês, né, tirem as suas conclusões. Você chega lá, eles pegam um xilocaína em gel, é igual álcool gel, mesma textura. Põe no seu nariz, você escolhe a narina que é melhor. Eles enfiam essa sonda assim,
Oi, tudo bem? Entrei, tá? Não é, não, é na porrada mesmo. Enfia lá dentro do seu esôfago, você sente ela bater aqui embaixo no seu esôfago. Eu senti a minha bater aqui embaixo no esôfago. E aí ela vai com o aparelho, ela dentro da sonda tem sensores, né? E aí no aparelho ela vai puxando de 1 centímetro em 1 centímetro para ir pegando toda a extensão do esôfago e vai pedindo para você engolir água enquanto ela mede ali quanto que deu de pressão. Se tiver alguém aí que saiba mais do que eu sobre isso, é até legal explicar, mas o que eu entendi, que me explicaram lá é isso, tá? Eles vão puxando de 1 em 1 centímetro para ir pegando toda a extensão do esôfago, enquanto isso você vai tomando água em golinhos assim, num canudinho, deitado, e aí vai fazendo todo o procedimento, tirou a sonda, beleza. Aí você fala, nossa, acabou, né? Alegria, maravilhoso, sofri aqui, beleza. Aí você vai para um outro lugar, dentro da mesma clínica, e aí eles vão enfiar uma outra sonda na mesma narina. E aí essa você tem que ficar 24 horas com ela. Aí é o problema. Porque você pode comer, eles falam, você não tem restrição nenhuma, pode comer o que você quiser. Só que ela vai entrar pelo seu nariz, ela vai passar aqui atrás. Entendeu? Eu até tirei uma foto, ela passando lá na garganta, né? Porque é igual o teste de Covid. Se alguém fez com aquele cotonetão que vai lá, é ali. Só que é aquilo ali o tempo todo, você sente ela o tempo inteiro ali. Então eles passam essa sonda pelo seu nariz até o esôfago de novo, vem até aqui embaixo, quase no estômago. E essa sonda tem sensores que medem a acidez que o seu esôfago está recebendo. Então se você tiver crises de refluxo nessas 24 horas, uma azia, queimação e o caramba, a sonda vai captar essa acidez e vai registrar, porque você anda com junto, na sonda vem como se fosse um holter de pressão. Quem já fez esse teste de ficar com aquele aparelho de pressão medindo o tempo todo, é a mesma coisa, é um aparelhinho que fica medindo ali o pH toda hora, e aí você tem que anotar a hora que você começou a comer, a hora que você parou de comer. Não precisa colocar o que você comeu, só dizer, comecei a almoçar meio-dia e parei meio-dia e 20, então você coloca lá. Todas as refeições que você fizer nessas 24 horas, café da manhã, almoço, janta, como é 24 horas, então você põe de manhã, você almoça, você faz um lanche, você janta, você toma um café da manhã e vai devolver, né? E o tempo que você ficou deitado é cabeça no travesseiro, corpo na horizontal, tá? Se você ficou sentado ou na cama só reclinado, não conta, é deitado, tá? Anota a hora que você ficou deitado, deitei 10 horas, levantei 10h30, é isso. Dormi, deitei às 10h30 da noite, acordei às 7 da manhã no outro dia, anota. E se você se você teve episódios de sintomas, enjoo, náusea, ânsia de vômito, não por conta da sonda, tá? Se você teve refluxo, engasgou, azia, tudo, anota o que foi e o horário. Porque daí eles vão pegar esse relatório, vão bater com as informações do medidor do pH durante esse período, e eles vão saber que ele deitou às 10, às 10h15 ele começou a ter um refluxo porque o pH do negócio subiu, entende? Então é isso. Eles vão medir o pH do seu estômago 24 horas para saber quão ácido o seu esôfago recebeu ali, quanto de ácido o seu esôfago recebeu, e vão medir, fazer a medição da pH metria, né? Por isso que chama assim o exame. E aí eles vão te fazer um relatório e vão te mostrar, olha, você pode, deitado, você pode ter um pH no seu esôfago de 5, você tá com um pH de 8, sei lá. E aí, porque o médico precisa disso para entender em que situação, em qual estágio está a sua esofagite, seu refluxo, sua crise que seja. Então, para ele é importante para ele mapear, para ele poder saber o que ele vai fazer na hora da cirurgia, certo? E aí no dia seguinte você vai de manhã cedinho, 6 horas da manhã, você vai no laboratório, eles, do mesmo jeito que pôs, ele puxa para fora, e você entrega e vai embora, e em 10 dias fica pronto, tá? E aí eu tenho mais 3 exames para fazer. Tem um eletro, isso são pré-operatórios, todas as cirurgias que você for fazer na sua vida, você vai precisar deles. Para o médico ver se você não vai morrer se você tomar anestesia. Basicamente é isso, tá? E nem sangrar até sua morte, aí, na mesa de cirurgia. Então ele vai pedir um eletrocardiograma,
ele vai pedir um raio-x de tórax para essa cirurgia, para ver ali o que tem no meio do caminho, né, do seu tórax aqui, para ele poder saber aonde ele vai fazer ali o procedimento, e pedir o exame de sangue, né? E aí tem alguns exames aí, glicose, potássio, sódio, tempo de protombina, acho que é cicatrização, sei lá, tem um monte de exame pré-operatórios padrões aí que todos os cirurgiões pedem. Então eu fiz esses exames, vou fazer esses outros, como não vai ter tempo, eu tenho mais 3 semanas só daqui para cirurgia, e na próxima já é feriado de 7 de setembro, não vou poder ser atendido, na outra já é o dia 14. Então vou mandar todo o resultado dos exames para o médico e no dia da cirurgia estarei lá, né? É basicamente isso, tá? Eu sei que essa é a minha história, falando de novo, é a minha história, a minha experiência. Não significa que você tenha a mesma coisa, não significa que você tenha o mesmo problema, nem significa que você tenha problema. Às vezes a sua esofagite ou o seu refluxo é leve, com o medicamento você trata. No meu caso, não é mais tratável com medicamento. Então por isso que ele sugeriu a cirurgia e eu optei por fazer, de fato, vou fazer, entendeu? Então assim, esse é o primeiro vídeo, né, da série aí de 3 ou 4 que eu pretendo fazer para dividir com vocês a minha experiência. Provavelmente o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser pós-cirúrgico, tá? Lá para dia 17, 18, quando eu estiver já em casa me recuperando, para dividir com vocês a minha experiência cirúrgica, né? Para dizer como foi, como eu me senti, como estou me sentindo, cicatriz, dor, e etc. A recomendação que eu já sei, que ele já me passou, são de 10 a 15 dias entre dieta exclusivamente líquida e pastosa. Se eu não me engano, são 5 a 7 dias de líquido e de 7 a 15 pastoso. Pastoso mesmo, não é nem batido, é pastoso, bem tipo purê. E depois disso começa a introdução dos alimentos, aí, enfim. Isso aí eu vou descobrir depois, e aí eu trago, compartilho essa experiência com vocês, tá? Ó, é isso, tá bom? Se vocês curtiram aí, se vocês tiverem experiências para dividir comigo também, comenta aí no vídeo, que vai ser legal a gente bater esse papo. E se você tiver dúvida, se você quiser conversar, manda aí pra mim, a gente bate um papo. Se você tiver com medo, eu também tive, mas eu já entendi que é isso, né? Infelizmente a gente só procura fazer alguma coisa na nossa vida quando a gente de fato vê que a gente está correndo um risco de morrer mesmo, né? Porque enquanto você consegue ir remediando, você vai levando, você fala, não, minha vida é muito corrida, eu não posso parar, eu tenho coisa para fazer. E quando você vê que só depende de você para você não ter problema, e que se você não fizer nada você vai ter um problema às vezes irreversível, é aí que a gente faz. Então eu aconselho vocês a procurarem médico, orientação, e se for o caso, fazer a cirurgia ou aquilo que o médico indicar para vocês, beleza? Gente, muito obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas que vocês tenham aí, né? E muito obrigado por ficar até o final do vídeo, tá bom? Um abraço para vocês, até daqui 20 dias.